sobre encorajamento. Você é uma pessoa que podia dizer que você é uma pessoa de encorajamento? Estava pensando que é o contrário de um encorajador, de um encorajamento. É uma pessoa que é um desanimador. Conhece pessoas assim que você vai encontrar com ela? Eu lembro muito daquele personagem, não sei se você vai lembrar, mas tinha um desenho quando eu era criança que tinha um leão e uma hiena. E geralmente a hiena ela é retratada como um animal que dá risada. E nesse desenho, e também outra coisa engraçada, outra piada dentro do desenho, né? Questão de humor é uma hiena sendo amiga de um leão. Que isso por si só já é um. Porque são dois animais que não se dão bem. Então o que é interessante é que o leão, o Lipe, ele era super alto astral, encorajador, vamos fazer, vai dar certo. E a hiena, que deveria ser o animal que é sempre risonho, ela era totalmente desmotivada, ela era totalmente desencorajada. E ela, ai, será? Ó vida, ó azar, as coisas não vai dar certo. E às vezes a gente encontra pessoas assim. Mas quando eu olho para a Bíblia, tem um personagem que me chama muito a atenção. Eu acho que a gente pode aprender algumas lições interessantes com ele. Colossenses capítulo 1, eu quero começar no versículo 3, mas a ênfase vai ser versículo 7 e versículo 8. Olha que interessante a maneira como o apóstolo Paulo está escrevendo para a carta para a igreja lá em Colossos, uma cidade, e tem essa igreja, essa comunidade de crentes que estão lá se reunindo, né? Versículo 2 ele chama de os fiéis, os santos em Cristo que se encontram em Colossos, e aí no versículo 3 o apóstolo Paulo vai dizer assim: damos sempre graças a Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós. Então, Paulo já começa dizendo: olha, quando eu oro por vocês, eu oro com gratidão. Né? Eu lembro de vocês, eu dou graças a Deus pela vida de vocês quando a gente ora. E aí ele diz no versículo 4: desde que ouvimos da vossa fé em Cristo, do amor que tendes com todos os santos e da esperança que em vós está, preservada nos céus. Nota que ele descreve as três grandes virtudes, né, da vida cristã. Ele fala sobre a fé, a esperança, o amor, questões que ele já tinha tratado lá em Corinto, que ele tinha que enfatizar para eles. E aí que ele diz, olha, eu nem preciso ensinar isso, né? Eles já sabiam sobre isso. Eles já conheciam sobre esses três grandes pilares, os três grandes ensinamentos da vida cristã, né? Base da vida cristã: fé, esperança, amor. E aí chega no versículo 6, ele fala que chegou até vós, como também todo mundo está produzindo fruto e crescendo, tal acontece entre vós desde o dia em que ouvistes e entendestes a graça de Deus na verdade. Então, a gente percebe aqui que a igreja de Colossos não foi uma igreja fundada, essa comunidade aqui não foi uma igreja que Paulo começou, mas eles estavam sendo bem instruídos, eles estavam sendo bem ensinados, eles já sabiam verdades bem, bem importantes. E no versículo 7 ele abre para nós. Ele diz quem é que é a pessoa que está fazendo isso. Versículo 7: segundo fostes instruídos por Epáfras, nosso amado conservo, e quanto a vós outros, fiel ministro de Cristo, o qual também nos relatou do vosso amor no Espírito. Então, esse personagem aparece aqui, realmente ele é citado aqui nesse texto de versículo 7 e 8, ele vai aparecer mais uma vez no capítulo 4, versículo 12, que a gente vai ver numa próxima oportunidade, e em Filemão, versículo 23. Então ele só aparece 3 vezes na Bíblia, a gente não tem muita informação sobre ele, mas o que a gente pode compreender das palavras que o apóstolo Paulo está falando, ele, no mínimo, possivelmente, no mínimo, ele era um pastor. Ele era um pastor que estava ali trabalhando com essas pessoas, nessa comunidade. Ele até foi preso, lá em Filemão 23, ele está preso junto com o apóstolo Paulo. Talvez foi fazer uma visita, talvez alguma coisa aconteceu no contexto que ele acabou estando junto com o apóstolo Paulo. Ele vai falar depois, aqui no capítulo 4, a gente vai ver sobre isso mais tarde. Mas é tão interessante para ver esse Epáfras e o modo como o apóstolo Paulo coloca ele. Mesmo não conhecendo muito sobre ele, a gente dá para aprender boas lições aqui e a gente perceber como ele estava servindo. Eu acho que uma coisa que a gente aprende à medida que a gente observa a vida da igreja, quantas pessoas muitas vezes estão servindo, vou dizer assim, servindo nas sombras. Sabe aquelas pessoas que nem sempre estão aparecendo? Muitas vezes tem pessoas que estão ensinando, estão pregando,
Mas tem tantas pessoas que estão servindo a Deus, muitas vezes contribuindo na vida da igreja, e a gente não pode minimizar isso, a gente não pode ignorar. O apóstolo Paulo conhecia bem Epáfras, né? Ele desempenhou um papel tão fundamental no avanço da igreja aqui em Colossos. Possivelmente tinha uma influência também na igreja de Laodiceia. E eu acho que a gente precisa ver aqueles que estão entre nós hoje, quantos Epáfras nós temos, mas também quantos Epáfras nós podemos ter. Será que podemos ter mais pessoas encorajadoras, mais pessoas que são animadoras e estimulando uns aos outros? Você sabe que uma coisa que, do mesmo jeito que o desânimo é contagiante, o ânimo também é. Então é gostoso você estar perto de pessoas animadas. Eu não sei como é você, eu gosto de estar perto de pessoas que são positivas, né? Pessoas que olham o copo meio cheio. Não aquelas pessoas que dizem, esse copo está meio vazio, não vai dar certo. Não, vamos lá. Porque a palavra de Deus é uma palavra de esperança. Num tempo de grandes lutas, dificuldades, pessoas estavam entendendo o evangelho e tomando decisões. E não pense que nesse tempo aqui a vida era fácil. Não tinha uma pandemia no mundo, mas havia uma perseguição para todas essas pessoas que confiam em Cristo. E mesmo assim, olha que versículo 6 diz, a palavra do evangelho que chegou até vós, como também todo mundo está produzindo fruto e crescendo. Nos dias do apóstolo Paulo, o mundo que ele conhecia estava ouvindo do evangelho. Por quê? Porque haviam cristãos que estavam testemunhando, que estavam fazendo o seu trabalho. Tinha um apóstolo Paulo, mas quantos e quantos cristãos? Deus também estava usando eles, pessoas que nós nem sabemos o nome, mas um dia nós vamos poder conhecê-las, amém? Um dia nós vamos poder estar na presença de Deus e reconhecer, Ele mesmo vai reconhecer. E isso é um privilégio tão grandioso de pensar que o próprio Senhor vai reconhecer os seus servos, aqueles que estavam sendo dedicados, instruindo a palavra de Deus, vivendo a palavra de Deus. E é isso que o apóstolo Paulo aqui fala no versículo 7 e 8. Eu acho que uma coisa que a gente pode aprender aqui, examinando essa contribuição de Epáfras, é quando a gente medita nesse tema, sendo um encorajador, como ele foi. E como é que a gente pode perceber isso? Eu acho que há duas coisas bem importantes. Primeiro, você vê a dedicação de Epáfras. E depois, no capítulo 4, nós vamos ver no futuro, próxima mensagem, sobre o desejo dele, o desejo do coração de Epáfras. Mas olha a dedicação dele. A dedicação dele dá para ver em 3 aspectos aqui. A gente pode encontrar esse encorajamento dele em 3 atitudes que ele tinha. O nome Epáfras, já por si só, significa amável. E aí ele mostra como a comunhão e o apoio que ele recebeu de Epáfras. E você vê aqui primeiro ele falando sobre a cooperação. Olha aí no versículo 7, primeira parte do versículo. Segundo fostes instruídos por Epáfra, nosso amado conservo. Então, ambos aqui, tanto o apóstolo Paulo quanto Epáfras, eles tinham um traço em comum. Eles eram companheiros de serviço no Senhor Jesus Cristo. Então esse era um título que significava, Paulo está dizendo aqui, alguém que é um escravo igual eu. Alguém que também está rendido ao mesmo mestre. Alguém que está de modo voluntário servindo o seu Senhor. Então nós precisamos daquelas pessoas que possuem essas qualidades. Você não precisa ser um pastor para ser um servo do Senhor. Eu acho tão legal que o apóstolo Paulo não colocou aqui o pastor Epáfras, mas ele falou, o meu amado conservo, aquele que luta junto, que batalha junto. Olha essa ideia de estar compartilhando da luta, né? Você não precisa ser um pastor para ser um servo. Poucos estão sendo verdadeiramente dispostos a ser um servo. De que modo? Um servo voluntário, pessoas voluntariosas, dispostas, submissas ao Senhor, submissas a Jesus Cristo em suas vidas. A gente vive um tempo, talvez a grande marca dos nossos dias, é aquilo que o apóstolo Paulo fala para Timóteo. Ele fala, e é interessante a primeira palavra quando ele diz, nos últimos tempos os homens serão egoístas. E desse verbo vai declinar todas as outras atitudes que vêm do quê? Egoísmo. Simplesmente nós pensamos muito mais em nós mesmos do que em qualquer outra coisa. Quanta diferença haveria no mundo se nós fôssemos menos
egoístas, né? Nem falo nem só não egoístas, mas menos voltados para nós mesmos. Lembra que os dois grandes mandamentos são o quê? Ama a Deus e ama o próximo. Não como você ama a si mesmo, né? Você já olhar para o outro mais do que você já olha para você mesmo, mais do que os seus próprios interesses. Então, nota a cooperação. Trabalhar junto já é um grande estímulo para a gente parar e talvez pensar: você é alguém que está pronto a trabalhar com outras pessoas? Porque a vida da igreja tem que aprender a trabalhar junto. Se você é uma pessoa que não consegue trabalhar junto, então você vai ter grande dificuldade na vida da igreja, porque a vida da igreja é uma vida de trabalho junto. A gente não consegue fazer, uma pessoa não consegue fazer tudo sozinha. Eu conheci um pastor, uma pessoa muito dedicada à obra de Deus, e fundando igrejas e tudo, mas ele falava: olha, eu não gosto de trabalhar com as outras pessoas, eu não gosto de ter outro pastor para trabalhar junto. E, e ele fez muita coisa, mas será que ele poderia ter feito muito mais se tivesse compartilhado, distribuído, feito outras pessoas poderem trabalhar também, ser parte da obra de Deus? Eu penso que a gente pode potencializar muito mais quando nós estamos juntos cooperando. E o apóstolo Paulo era alguém assim, ele estava pronto para cooperar, trabalhar junto, né? Estava disposto a encaixar. Talvez nem tudo vai ser do seu jeito, nem tudo vai ser do seu gosto. Mas olha, tem tantas coisas que a gente pode fazer junto. Talvez tem coisas que você não vai concordar comigo, talvez eu não vou concordar com você, mas tem muito mais coisas. Então, como alguém disse, em vez de focalizar sempre no que é ruim, por que a gente não focaliza naquilo que é bom? E a gente poder nos esforçar naquilo. E aquilo que é ruim, muitas vezes a gente vai ver que nem é tão importante assim. Não é uma coisa fundamental na nossa vida. Porque muitas vezes as coisas assim são mais questões unicamente de gosto, muito mais do que algo que a palavra de Deus está dizendo. Porque se nós somos espirituais, se nós temos um desejo de agradar a Deus, nós vamos identificar aquilo que não é certo, aquilo que não é correto. Mas aquilo que nós podemos fazer, então nós podemos trabalhar muito, e há muito serviço para ser feito, há muita cooperação para ser feita. E é tão gostoso para ver essa dedicação de Epáfras, e esse encorajamento que ele tinha. Penso quantas vezes o apóstolo Paulo talvez estava pensando nas igrejas que ele tinha fundado, e poder encontrar com Epáfras e poder ouvir as coisas que Deus estava fazendo, além do trabalho do apóstolo Paulo, né? Deus não estava só usando o apóstolo Paulo, estava usando Epáfras também, e estava usando Barnabé em outro lugar, e estava usando o Pedro em outro lugar, cada pessoa trabalhando, e até um ponto, e esse encorajamento foi tão grande que nós temos a carta de Colossenses. A carta de Colossenses, ela é resultado do ânimo que com certeza Epáfras contagiou o apóstolo Paulo. Pode imaginar, você pensa, muitas vezes a gente pensa, o apóstolo Paulo é aquele que vai lá e é um missionário, né? Vai atrás, mas aqui você tem o reverso, você vê ele sendo animado, encorajado, que ele não consegue não escrever uma carta. Ele fala: gente, eu tenho que mandar uma carta para esse pessoal, eu tenho que escrever alguma coisa para eles. E foi algo tão precioso que Deus deixou esse registro para a gente. Os ensinamentos do apóstolo Paulo, os encorajamentos, até mesmo as orientações, naquilo que a igreja tinha dificuldades, o apóstolo Paulo apoia até mesmo o trabalho de Epáfras, corrigindo e ampliando o conhecimento deles através dessa carta que nós temos aqui. Então é uma carta muito rica, você pode ler, é interessante, até mesmo Colossos é muito parecida com Curitiba. É uma cidade que estava no meio de uma região grande, e as pessoas que estavam ali, os relacionamentos, possivelmente havia também os desafios deles poderem ser pessoas que cooperavam umas com as outras. E aí o apóstolo Paulo mostra essa atitude de cooperação de Epáfras. Agora eu pergunto para você, será que o apóstolo Paulo não sabia? Você acha que ele escreveu isso aqui sem motivo? Para dizer para ele: gente, olha para Epáfras, olha para o seu pastor, ele é alguém que coopera junto, ele é alguém que trabalha, ele é um encorajador. Eu acredito que o apóstolo Paulo está motivando eles para serem assim também, e é uma motivação para a gente também. Precisamos ser mais dedicados, mais cooperadores, trabalhar junto, aprender a trabalhar junto, trabalhar melhor ainda, e Epáfras foi alguém que fez isso. Segunda coisa que a gente vê aqui, dessa dedicação dele, dessa cooperação, é a convicção de Epáfras. Eu acho que isso é muito importante. Eu até arriscaria dizer que é tão importante quanto a questão aqui em cima de cooperar. Porque se você não tem certeza de uma coisa, como é que você vai se envolver naquilo?
né? Você só vai se envolver se aquilo é importante para você. No versículo 7b, ele diz assim: nosso amado conservo, quanto a vós outros, fiel ministro de Cristo. Outra versão diz que por nós é fiel ministro de Cristo. Epáfras, ele era um homem de compaixão, e ele era um homem de submissão, mas ele também era um homem de convicção. Ele era alguém que trabalhava junto, era alguém que sabia trabalhar junto em equipe, mas também ele era um homem que tinha uma convicção. Ele era um homem que pregava o evangelho com um grande compromisso, com seriedade. Dá para ver isso por quê? Porque ele tem uma igreja aqui. Ele ensinou esses ensinamentos que nós vimos nos versículos anteriores, são questões extremamente importantes da vida cristã. Talvez ele não ensinou coisas sobre, não sei, da volta de Cristo, talvez ele ensinou, a gente não tem isso registrado, mas as coisas mais elementares da vida cristã ele passou para eles. Então você vê essa ideia aqui que o apóstolo Paulo está transmitindo, ele é um cara fiel, ele é alguém que você pode confiar. Você percebe isso? Um fiel ministro de Cristo. Essa palavra é bem importante aqui. Ele é aquele que executa os mandamentos do mestre. Ele está olhando para o mestre e ele quer fazer aquilo que o mestre quer que seja feito. Em outras palavras, Epáfras não era uma pessoa hesitante na sua lealdade ao Senhor. Ele não era aquela pessoa que, em outros momentos da Bíblia, a gente vê aquele que é levado ao redor por todo o vento de doutrina. Aquela pessoa que está sempre balançando. Você não sabe se ele está envolvido, comprometido ou não. Aquela pessoa que quando chega a adversidade, dá no pé, né, te abandona. Não, ele era alguém que estava lá. A gente vai ver isso depois também. Você vê como Epáfras, ele estava lá. Ele realmente se envolveu. Então isso é tão importante para ver esse apoio e esse encorajamento que com certeza Epáfras mostra. Então nota essa convicção. Irmãos, nós precisamos ser pessoas de convicção, pessoas que têm certeza. Você tem realmente... o evangelho é uma verdade para você, a vida cristã é uma coisa real, é uma coisa verdadeira. Porque se você não está disposto para vestir a camisa, então você vai ter dificuldades. A vida cristã vai ser um peso para você. Ler a palavra de Deus, ter seu tempo de devocional, ter seu tempo de oração, o que a gente chama de nosso tempo a sós com Deus, né? Nosso TSD, é algo de um desejo de honrar o Senhor, de estar ouvindo as mensagens. Se você está aqui participando é porque você quer isso para a sua vida. Mas você precisa ter isso como um fundamento. Para você ser alguém que é um encorajador dos outros, como é que você vai encorajar numa coisa que você não acredita? Uma coisa que para você é balela, é conversa fiada, é só usando o seu tempo. Então, isso não vai lhe ajudar. Você precisa desenvolver fundamentos no seu coração, na profundeza da seriedade com Deus. Paulo podia dizer isso de Epáfras, ele podia dizer fiel ministro de Cristo, um servo dedicado, leal, verdadeiro, ministro, servo do Senhor Jesus Cristo, não só cooperador com ele, mas de Cristo mesmo. O apóstolo Paulo, se ele fosse escrever hoje de nós, ele poderia escrever isso? Poderia ter essas palavras sobre a minha vida, sobre a sua vida? Será que ele poderia dizer, olha, essa pessoa, ele é um encorajador, ele realmente, ele é alguém que luta junto, ele está junto, não tenho dúvidas de que ele vai estar lá pronto para testemunhar de Cristo, para viver Cristo na sua vida real. Não só quando nós estamos juntos na igreja, não só quando nós estamos juntos em família, mas quando ele está lá sozinho, ele está realmente dedicado a Deus, ele está fiel, vivendo a vida cristã. Quem conhece ele, aonde quer que esteja, onde quer que encontre ele, vai encontrar ele íntegro, verdadeiro, honesto, não hipócrita. Agora eu não quero dizer, não quero chamar você de hipócrita de um jeito ruim, mas de uma forma, às vezes você não está sendo autêntico, não está sendo completo, verdadeiro. Então isso é uma forma de hipocrisia, é uma falsidade. Você não está sendo aquilo que você deve ser. Para você ser um encorajador, você precisa ser autêntico, você precisa ser verdadeiro. E essa terceira coisa é esse compromisso. Ele era alguém, Epáfras, ele era um motivador, ele era um encorajador. Quando você vê essa dedicação dele na sua cooperação, na sua convicção e no seu compromisso. Olha o versículo 8. O qual também nos relatou do vosso amor no Espírito. Notou aí a maneira como ele coloca? O qual também nos declarou o vosso amor no Espírito. Está bem claro aqui que
Epáfras, ele tinha um coração para a igreja de Colossos. A igreja de Colossos era a igreja do seu coração. Ele havia conversado com Paulo sobre eles, o que ele está mostrando nesse versículo, o que o apóstolo Paulo está nos dizendo quando fala que ele relatou do amor deles. Dá para a gente entender que Epáfras, ele falou, ele conversou com Paulo sobre essa igreja. Ele, com certeza, buscou conselho piedoso. Como é que ele podia ser melhor? Como é que ele podia ser um pastor melhor para a vida espiritual dessas pessoas? Como é que ele poderia ajudá-los? Irmãos, eu não tenho dúvidas de que uma das coisas que a gente busca aqui na igreja, tanto eu quanto o pastor Paulo, é poder crescer para que a gente possa ajudar você a crescer também. E nisso a gente busca pessoas que têm experiência, que têm entendimento, pessoas que são maduras, que são sérias com Deus, pessoas que não estão brincando, pessoas que têm um desejo de contribuir, pessoas que muitas vezes nem cobram da gente, às vezes a gente paga o curso, algumas vezes até paga do próprio bolso, nem fica pedindo da igreja, algumas vezes a gente pede ajuda, né? Mas em geral tem muitas coisas que são feitas. Por quê? Porque a gente vê a importância daquilo para a nossa vida, para o nosso coração e para poder investir em vocês, investir na sua família, nos seus filhos, no seu casamento, aprender melhor, melhorar. A nossa vida não é uma vida de agora eu estudei no seminário e acabou, dá para tirar férias. Não precisa estudar mais. Não, é o contrário. A gente precisa aprender ainda mais, ainda mais, ainda mais, porque a Bíblia é tão rica, tem tanta coisa que a gente pode aprender. Que privilégio. Eu queria ser Epáfras. E sentar junto com o apóstolo Paulo, eu ia fazer muita pergunta. Eu já faço pergunta para o pastor Paulo aqui na igreja, para os meus professores, eu gosto de aprender, sempre tem coisas novas, sempre tem novas perguntas. Novos pensamentos que a gente pode aprender mais, aprofundar mais. O coração de Epáfras era o seu povo, era o povo da igreja. Irmãos, vocês estão no nosso coração. Para mim é um privilégio ser parte da equipe aqui da igreja, trabalhar junto com o pastor Paulo e ser seu pastor também. E, irmãos, mas nós precisamos de mais Epáfras. Precisamos de mais homens e mulheres em nossos dias. Pessoas que estejam preocupadas com as outras ovelhas, com os outros irmãos, preocupados em ajudá-los a crescer. Precisamos ainda mais de pessoas com desejo de contribuir com suas vidas, com a sua experiência de vida, com tudo que você já viveu na nossa igreja, para contribuir para a vida de outros e também aprender de outros também. Então eu oro para que Deus nos permita crescer e que nós possamos crescer com esse coração de Epáfras, pessoas que animam uns aos outros, pessoas que estimulam uns aos outros, fortalecem uns aos outros, porque esse era o coração dele, e essa é uma boa ilustração para nós. Vamos ser como Epáfras, vamos ser pessoas amadas por Deus, pessoas que são animadores de outros, no sentido não de animador de auditório, mas estimuladoras, né, encorajadoras, para que pessoas possam servir ao Senhor melhor, que possam encontrar alento, força num tempo tão difícil que a gente está vivendo. Irmãos, o mundo já é duro por si só. A gente não precisa trazer essa mesma tristeza para dentro da igreja. Nós podemos ser uma igreja animada, uma igreja encorajada, uma igreja de pessoas felizes, mesmo que às vezes nós passamos por dias de dificuldade, dias de dor, de sofrimento. Nós podemos encontrar pessoas que são alento, encontrar pessoas que você pode dizer, e aí, você não se diverte quando a gente está junto? E a pessoa dizer, é verdade, a gente se diverte. E a gente pode fazer isso muito bem, podemos fazer isso muito juntos. Há muito serviço para ser feito. Epáfras fez bem o trabalho dele, o apóstolo Paulo fez bem o trabalho deles, na igreja onde eles estavam. Nós queremos fazer isso no nosso tempo. Esse é o momento que a gente tem para servir. Esse é o momento que Deus nos colocou aqui. Então vamos fazer isso. Seja um Epáfras, seja uma pessoa que é um grande encorajador. Então hoje a gente viu a dedicação dele. Espero que seja um grande ânimo para você, como está sendo para mim, conhecer a vida de Epáfras, mas também na próxima vez que a gente conversar, a gente vai ver o capítulo 4, vamos ver um pouco sobre o coração, o desejo de Epáfras. Não só o que ele era nesse momento, mas o alvo dele para o futuro da vida dessa igreja também. Vamos orar, Senhor. Obrigado, Deus, por o Senhor colocar esses relatos colocados no meio da tecidura, no meio do texto, né? Com certeza o Senhor não colocou isso aqui
só para preencher mais algumas linhas, o apóstolo Paulo tinha um interesse nessa igreja e ânimo de reconhecer a vida de Epáfras como um pastor que era dedicado, uma pessoa que tinha um amor pelo seu povo, um desejo de ajudá-los a crescer, no ensinamento que ele deu, um grande encorajador. Com certeza haviam dificuldades, desafios na vida daquela igreja, mas o próprio apóstolo Paulo podia reconhecer não só que ele era um grande servo do Senhor, mas reconhecer outros grandes servos que o Senhor estava usando também. Eu tenho certeza, ó Deus, que há muitos servos e servas na nossa igreja, muitos Epáfras que estão prontos para servir ao Senhor. Nos estimula, ó Deus, nos desafia a te servir com um coração íntegro, completo, juntos, animando uns aos outros, firmes e também comprometidos. Nós te louvamos agradecidos, ó Deus, nos abençoa nessa noite. Desde já te agradeço pelos pedidos que estamos recebendo, que possamos orar por cada um deles, ó Deus, colocando na sua presença, certos da resposta do Senhor. É por isso que eu oro agradecido em nome de Cristo. Amém.